Bom, aqui a gente tem na igreja, como que eles escutam aqui a voz do bom pastor? Parece que a igreja separou em oração, foram jejuar e nesse momento que eles estavam jejuando, orando, o Espírito falou para eles: separa Barnabé, separa Saulo e envia para onde eu vou te chamar. Mas percebe assim, desses poucos textos que eu trouxe da Bíblia, só umas pitadinhas do que teve, a caminhada diversa de como que as pessoas escutaram a voz de Deus nesse tempo da Bíblia. Começou lá com Adão e Eva de uma forma super direta. Jesus, Deus Pai no jardim, conversando com as pessoas, era um diálogo, ele falava, as pessoas respondiam. Foi um pouquinho para visões, passou em sonhos, teve profetas. Chega no Novo Testamento, parece ser em oração, em quietude, em jejum. Então é um movimento de Deus diretamente falando: Adão, vamos conversar? Para uma coisa um pouco mais, quando a gente chega no Novo Testamento, as pessoas buscando escutar a Deus em oração e escutando o Espírito em jejum, em oração, escutando a Deus nesse momento. Bom, a razão que eu trouxe isso é para trazer essa transição e essa diversidade de espectros, assim, um espectro grande, que Deus ainda pode usar sonhos, claro. Quantas pessoas já tiveram sonhos e falam, depois de um sonho: olha, parece que eu sonhei isso e Deus está me dizendo isso, e parece muito genuíno e real, e aconteceu. Deus ainda usa essas coisas. E Deus pode também, para alguém, falar de alguma forma mais direta: olha, é isso que eu quero para você, e é isso. Mas o que parece mais frequente hoje é essa tendência do final do Novo Testamento mesmo, das pessoas em oração, em comunidade, escutando alguma coisa que parece que o Espírito está falando. Então era só para mostrar esse aspecto. Por aqui só vou dar uma paradinha, que esse foi o primeiro grande bloco. Dá para acompanhar? Tá tranquilo? Posso prosseguir? Joia. Bom, joia. Bom, desculpa, só mais um comentário curto. Mesmo no Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento, tinha o cuidado de os profetas que vinham, Natã, Samuel, o povo de Israel tinha forte Deuteronômio 13. Bom, a gente tem que saber se um profeta, avaliar a palavra de um profeta, isso no Novo Testamento, para avaliar a palavra do profeta era forte. No Novo Testamento também, com profecias e com tudo, a gente também tem, 1 Tessalonicenses, depois que quiser dar uma olhadinha, também fala: olha, avalia a palavra do profeta e coloca à prova essa palavra profética. Então a gente tem tanto no Antigo quanto no Novo Testamento o cuidado de Deus para avaliar uma palavra profética também. Joia, então agora saindo desse primeiro bloco, a gente vai olhar um pouquinho, dado dessas diversas maneiras que discernimento espiritual, no tema de hoje que a gente está falando, que no tempo bíblico isso foi tratado, agora a gente vai olhar, bom, passou o tempo bíblico, como que alguns teólogos avançaram nesse tema. A gente não está aqui em 2009 tentando inventar a roda de discernimento espiritual, né? Graças a Deus pela história da igreja, que a gente pode olhar e aprender com as pessoas que já pensaram nisso. Então eu vou trazer só algumas pessoas, por tempo mesmo, dá para aprofundar várias pessoas, mas pelo menos pessoas chaves em alguns momentos da história da igreja, como que eles trataram esse tema de discernimento espiritual. E o ponto, eu vou trazer um pouquinho do que eles trataram, e naqueles 4 grandes blocos que eu tinha colocado, no último bloco, quando eu for tratar das diferentes escolas de discernimento espiritual, uma pessoa que parece que avançou muito nisso, um dos grandes teólogos, foi Inácio de Loyola. Foi uma pessoa que estudou isso muito. Então, quando eu chegar aqui, eu já vou agora dar piscadinhas do que parece que Inácio olhou para trás e construiu o que ele está falando, tá bom? Então eu vou mapear a história da igreja e colocando alguns tipo tijolos, alguns fundamentos que depois Inácio construiu, que a gente vai passar mais tempo falando para Inácio. Joia? Bom, história da igreja. Vamos começar algumas pessoas que trabalharam nesse tema. Bom, na igreja primitiva, uma pessoa que parece que trabalhou isso com mais cuidado foi Orígenes de Alexandria. Ele, num trabalho dele que chama Sobre Oração, ele trabalhou um pouquinho no tema de discernimento espiritual, e o principal insight que ele trouxe, a principal contribuição que ele trouxe, é um trabalho focado na oração do Pai Nosso, e ele defende 2 coisas. Primeiro, ele falou que oração não é só uma petição, não é chegar diante de Deus com um pedido.
mas é uma participação na vida de Deus. Vou falar de novo o que ele falou. Que oração não é um pedido chegar, mas a gente está participando na vida de Deus. Interessante, né? Essa ideia de quando a gente ora, a gente está participando na vida do próprio Deus e trazendo as nossas coisas. Mas especificamente com o discernimento espiritual, o que ele trouxe é assim, olha, parece que o nosso coração tem espíritos, tem dois tipos de espíritos que acontecem no nosso coração, tem dois tipos de atitudes. E para ele, em discernimento espiritual, o bom espírito, ele discernia o bom espírito como um espírito que age em paz, como um espírito que traz um sentimento de paz. E esse caráter do que é paz, para ele, precisa ser bem definido. Mas ele falou, olha, se a gente tem diferentes espíritos conflitantes no nosso coração, para a gente discernir o que é um bom espírito, a voz do bom pastor, parece que o aspecto da paz e como essa paz, isso é importante nesse processo de discernir. Então eu vou estacionar esse conceito de paz, porque Inácio de Loyola, quando mais pro final a gente for ver o que tá, isso vai ser super importante para ele, quando ele trabalhar. Então ele pegou desde a igreja primitiva com Orígenes, tá? Então essa ideia de paz e o bom espírito e o bom pastor fala trazendo paz. Bom, outra pessoa na Idade Média que trabalhou também esse tema foi Bernardo de Clairvaux. E ele, a principal contribuição que ele trouxe é que ele enfatizou que para discernimento espiritual é importante tanto o papel da mente, tanto o papel das emoções. Então isso é uma contribuição grande que, de novo, ele enfatizou tanto o papel da mente quanto o papel das emoções. Acho que num extremo de talvez alguns teólogos estarem bem focados, nossa, Deus fala uma coisa bem, a gente pensa e raciocina, e nesse processo de pensamento a gente escuta a voz de Deus. Ele trouxe também, olha, tão importante quanto isso, estar atento às nossas emoções, o que Deus está falando através do que está passando, como a gente está vendo os nossos sentimentos. Isso foi uma contribuição interessante também, porque já Orígenes, esse negócio de bom espírito fala em paz, paz não é uma coisa que a gente também está muito aqui, né, na cabeça. Paz é uma coisa, olha, parece que eu estou sentindo alguma coisa, tem uma paz, alguma coisa nesse espírito que é diferente. Então a contribuição principal de Bernardo de Clairvaux é trazer o papel da mente e da emoção. Ele, por exemplo, para usar exatamente as frases dele, num trabalho que um dos discípulos dele virou um papa. E ele escreveu uma obra para conselhos desse papa, e ele falou o seguinte, aqui são palavras dele: instrução nos faz eruditos, mas sentimento nos faz sábios. Fala de novo. Instrução nos faz eruditos, mas sentimentos nos faz sábios. Bom, uma palavra refrescante numa época que as pessoas, imagina, com Tomás de Aquino, o pessoal, né, Suma Teológica, super sistemas, certinho, de lógica, aí ele traz o papel, olha, sentimento, o papel das emoções de escutar Deus, ele trouxe isso como uma coisa importante. Bom, um pouquinho mais pra frente, então eu dei o exemplo de uma pessoa na igreja primitiva, Orígenes, na Idade Média, Bernardo de Clairvaux, e os reformadores, né, o pessoal da Reforma, Lutero e Calvino. Que tipo de, quando eles pensaram em discernimento espiritual, o que a gente trouxe? Como é seu nome? Como é seu nome? Isso. Júlio. Júlio, assim como no comecinho, quando eu perguntei de, nossa, como a gente pode escutar a voz do bom pastor, que tem que estar de acordo com as escrituras, foi isso que você trouxe, né? Então, essa contribuição bem disso de Lutero e Calvino, a principal contribuição dos dois foi nesse sentido mesmo, porque na época da Reforma, no contexto que eles estavam, até do radicalismo do movimento anabatista, tinha algumas pessoas na Reforma que esse movimento anabatista, que não tem nada a ver com os batistas de hoje, mas que esse movimento anabatista, tinha pessoas falando, o mundo está acabando, vamos para uma cidade da Alemanha, vamos fazer lá em Münster, eles falaram, não, Deus está falando que o mundo está acabando, né? E fizeram um movimento naquela época. Lutero e Calvino, como eles pensaram em ter um discernimento espiritual? Eles falaram, olha, para a gente escutar a voz do bom pastor, duas coisas parecem ser importantes. Uma é que o bom pastor não vai contradizer o que diz as escrituras. Então, quando a gente vai escutar, olha, Deus me falou tal coisa, eles falaram assim, olha, se Deus falou tal coisa, ele não vai se contradizer com o que ele já disse. Então, isso parece que é um critério importante.